Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Queremos fazer tudo para a glória de Deus, então vamos tratar com carinho todas as pessoas que nos rodeiam, principalmente os nossos familiares. E uma das coisas que Jesus quis nos ensinar ao contar a parábola do filho pródigo foi a de nos chamar a atenção para o filho mais velho. Ele não aceitou a volta arrependida do seu irmão para a família depois que ele gastou toda a herança em orgias. E por que ele não aceitou esse seu irmão? Porque ele trabalhava para o seu pai, trabalhava na vinha do seu pai como um empregado e não como um filho que quer o bem da família. Ele estava pensando mais em si, esperando a possibilidade que poderia gastar também a sua herança nas festas com os amigos, e por isso ele não teve carinho com seu irmão. Quando São José Maria fala de caridade, muitas vezes ele utilizava também a palavra carinho. Por exemplo, no seu livro Sulco, número 821, ele nos diz, nos interpela: se te zangas, em certas ocasiões é um dever. Sim, é um dever, algumas vezes zangar com um filho que fez uma coisa errada, zangar com um colega que fez uma coisa errada, zangar com uma pessoa que, enfim, um funcionário, um atendente, o que for. Zangar é um dever, Mas em outras ocasiões é uma fraqueza. E quando é um dever zangar-se? Então, que ela dure somente alguns minutos. E sempre, mesmo zangando, devemos tratar com carinho a pessoa com quem nos zangamos. Então esse é um ensinamento fantástico, maravilhoso, esse equilíbrio que São José Maria nos ensina a ter com relação a esse comportamento. E também, em outros do seu livro, o Forja, no ponto 148, ele também nos ensina: se souberes amar os outros e difundires esse carinho, caridade de Cristo, fina, delicada, entre todos apoiai-vos-eis uns aos outros, e aquele que estiver para cair, sentir-se-á sustentado e urgido por essa fortaleza fraterna para ser fiel a Deus. Numa homilia que ele pronunciou na festa da Epifania, fazendo referência ao incenso que um dos magos deu a Jesus recém-nascido, ele disse que esse incenso que damos de presente a Jesus são as nossas palavras, as nossas ações impregnadas de compreensão. Esse incenso que sobe aos céus e agrada a Deus. Palavras, ações que refletem amizade, calor humano, que ninguém se sinta só por nossa culpa. E São José Maria, ele também ensinava-nos que viver a caridade é muito mais do que observar determinadas formas externas de educação ou guardar um respeito frio que na realidade mantém a outra pessoa distante. Essa caridade oficial, Ou seja, não tratamos mal a pessoa, não tratamos mal, não faltamos à caridade. Também não, No entanto,
não nos envolvemos com ela, não damos calor humano, ela fica longe, né? Porque não queremos ser afetados por aquilo que é menos amável, menos agradável na atitude dos outros. Então ficamos distantes, até mesmo para não causar atritos. E às vezes isso acontece até entre casais, né, que ficam separados, né, durante algum tempo, um de cara feia para o outro, de cara amarrada, de costas. Então não estão faltando, já faltaram a caridade, por isso estão brigados, né? Mas já para não ficarem brigando, então ficam afastados, né? Viver a caridade é ter carinho, é abrir o coração, é aceitar a pessoa com o seu modo de ser, com os seus defeitos, é passar por cima. Uma das marcas do carinho aos outros é precisamente o respeito que nós devemos dar a eles. Respeito, que é ter sempre um olhar de comiseração por eles. Respeito não é ter pena dos outros, é muito mais do que ter pena dos outros. Não é uma resignação, assim, aquela resignação educada, né, diante dos defeitos dos outros. Porque isso, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente fica protegido, nosso muro de defesa. Nós não vamos sofrer com a falha, com o defeito, com o modo de ser do outro, né? Não, isso não é respeito. Respeito é compreensão, é compreender, é abraçar, é dar calor. O Papa Francisco, ao falar de caridade, ele também fala de carinho, mas ele gosta mais de usar a expressão ternura, que é sinônimo, né? Ternura, né? E num discurso, ele dizia assim, procurem sempre ter um olhar que acolhe. Até no olhar, né, nós podemos ter esse carinho, um olhar que acolhe, uma mão que alivia e acompanha, uma palavra de consolo, um abraço de ternura. Então, série de atitudes que a gente quer e poder, né, estar vivendo assim com mais frequência, né? E, enfim, sempre pensando naquelas pessoas em que temos mais dificuldade para isso, e neste momento, então, estamos um pouco afastados delas. E tudo isso é seguir o comportamento do Senhor. O Senhor não se escandalizava com os pecados de ninguém, reparamos nisto? Nenhum pecado o escandalizava, né? Mulher adúltera, que todo mundo queria apedrejar, ele acolhe, ele não condena aquela mulher. Com Zaqueu, que era um cobrador de impostos e enriqueceu-se com corrupção, Nosso Senhor vai à sua casa, quer ir à sua casa, e assim Zaqueu se converte. Com a samaritana, quando ele começa a falar com a samaritana fica surpreendida, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Nosso Senhor então rompe aquela barreira e dá àquela mulher alento e conversa aquela mulher em grande apóstola, que anuncia em Sicar aquilo que ela tinha encontrado em Jesus Cristo, o Messias. Nem com os defeitos dos apóstolos, que eram muitos nessa convivência, um queria ser mais importante que o outro. Nosso Senhor tem uma paciência, um respeito, uma atenção, ensina, chama uma criança assim que você tem que ser, né? Não se afastando, não sendo duro, né? Não sendo seco, mas ajudando eles a mostrar quem quer ser o primeiro, que seja o último, e ele dando exemplo, ele lava os pés dos apóstolos, né? Por isso São José Maria, ele quer que imitemos a Cristo. Todo santo quer que imitemos a Cristo. Nosso Senhor quer que o imitemos, né? Sendo muito humanos. Sabereis passar por cima de pequenos defeitos e ver sempre com compreensão maternal o lado bom das coisas. É interessante, né, que São José Maria diga para todos, né, ter uma compreensão maternal. Eu não estava dizendo só para mulheres,
para homens também. E, para ilustrar isto, ele dá um exemplo de coração maternal. De uma mãe que ouviu as amigas comentando entre si, né, que o filho dela era porco. O filho dela é muito pouco, está pondo o dedo no nariz, né? Aquele filhinho de 5 anos, né? Está dando o dedo no nariz. E aí a mãe ouviu aquilo e disse: não, ele vai ser investigador. Ou seja, quando nós temos carinho por uma pessoa, né, como essa mãe tinha por esse filho, né, que sem dúvida era porco, né, como todos nós somos porcos, às vezes até numa reunião começa alguém limpa o nariz, né, mas enfim, mas tem esse carinho, né, podemos enxergar, né, de modo diferente as pessoas, vamos enxergar não vem o defeito, né, não vemos uma virtude, vamos tirar algo de bom, né, e completando aquele seu ensinamento, São José Maria nos diz: filhas e filhos meus, compreendeis bem o que eu quero dizer? Temos que desculpar. Esse é o ponto, desculpar. Não manifesteis ruminância por ninharias espirituais ou materiais, que não têm demasiada categoria. Atrasou, vai corrigir, vai falar, né? Mas com carinho, não com aquela zanga descarnada que a gente falava antes. Coisinhas, né, de falta de ordem, falta de sintonia. Olhar para os vossos irmãos com amor e chegareis à conclusão, cheia de caridade, que todos somos pesquisadores. Então, essa ternura, essa atitude maternal, esse coração maternal, né, observando com carinho ao outro. Aí que vai, quer dizer, a diferença vai ser sempre essa. A gente vai olhar para uma pessoa, ou a maneira como um outro olha para a pessoa vai depender do carinho ou sem carinho. Tem carinho, não tem carinho. É o olhar com que cada um olha. E carinho é ter misericórdia. Precisamente, né, nesse exemplo que São José Maria nos dá. O que aquela mãe está acolhendo? A miséria do filho. A miséria. Isso que Deus nos faz. Misericórdia é isso, acolher a miséria do outro no coração. Por isso Deus é misericordioso. Deus, e a gente por isso tem que ver os outros como Deus vê. Deus vê com misericórdia. E é isso que o Papa Francisco tem insistido, e a marca do seu pontificado é esta. Cada Papa tem o seu jeito, né? O Papa Francisco tem essa atitude pastoral, né? O Papa João Paulo II era mais filósofo, era mais, né, enfim, expansivo. Papa Bento XVI, mais teólogo, né, dogmático. O Papa Francisco é pastoral, é misericórdia, ele mostra a misericórdia de Deus. E é como a gente tem que ser, misericordioso. Tem que acolher os outros, né? Muita gente não entende o Papa Francisco por causa disso. Ele acolhe todos, né? Como Jesus Cristo acolhia os leprosos, acolhia os pecadores. A todos tem que acolher para a gente converter as pessoas. Não é acolher o pecado, não é aceitar o pecado. Jesus Cristo não aceitou o pecado da mulher adúltera. Não disse: continue pecando. Não estou vendo que você está pecando. Não te condeno. Não, vai, não torne mais a pecar. Mas eu não te condeno. Não vamos condenar, não vamos cancelar ninguém. Isso não existe no cristianismo, cancelamento, né? Por causa de uma atitude ou de um pensamento político, de um pensamento, uma opinião, por causa de time, por causa de que for. Como Deus nos vê. Deus nos vê com virtude e com defeitos. Nós não somos só virtuosos e só defeitos. Com virtudes e com defeitos, assim Deus nos vê, né? Mas, sobretudo, vê que uma pessoa sofre por causa do seu defeito. É por isso que Deus é misericordioso. Ele vê que a pessoa está sofrendo. Deus, né, tem um imenso coração, é um grande, morreu na cruz, veio para nos... Por quê? Porque Ele vê o sofrimento do pecador.
vê o sofrimento da humanidade. Então, eu vou resgatar essa humanidade sofredora dos seus pecados. Eu vou lá para que elas tenham alívio, para as que, né, estão sofrendo. Muitas vezes as pessoas não manifestam esse sofrimento por causa dos seus defeitos, dos seus pecados. Nem sabem que têm defeitos, nem sabem que estão indo contra aquela moralidade, que estão envolvidos, né, num ambiente tão paganizado, tão imoral, que não percebe, né, não vê outra coisa, que o mundo delas é esse, né, ela está em outro planeta, está em outro, né, ela não manifesta sofrimento, mas sofre, não sabe que sofre, mas sofre. Mais ou menos acontece como quando uma pessoa sofre doenças físicas, mas não sabe, né, que está sofrendo. Por que está sofrendo? Porque está passando mal, não sei, não estou bem, não sabe. Precisa ir no médico, precisa fazer, examinar, alguém mostrar, aí ele vai saber por que está sofrendo. Qual que é o motivo? Estou sofrendo. E muitas vezes essas pessoas que vivem na mundanidade, no paganismo, no pecado, esse sofrimento ocorre e percebe-se quando estão sozinhos à noite, né? No caso dos defeitos morais, o que a pessoa precisa? De compreensão. Esse é o remédio para curar dos seus defeitos morais, a compreensão. Não é acusação, julgamento, compreensão, né? Então pensa isso, a gente está pensando certamente na vida familiar, né, que é onde os relacionamentos são mais intensos, são mais contínuos e mais importantes. Compreensão, né, respeito, carinho. Não jogar na cara dos outros os seus defeitos, dos filhos, da esposa. Basta considerar que todos nós também precisamos desse carinho dos outros. Todos nós precisamos disso, né? Principalmente na família. Precisamos do carinho dos nossos familiares. Porque nós estamos cheios de defeitos e se não nos dão carinho, então a gente fica realmente mal, né? Comentando a quinta estação da Via Sacra, né? Onde nós contemplamos a ajuda, né, que Simão prestou a Jesus ao carregar com ele a cruz. São José Maria diz-nos: o coração humano tem um coeficiente de dilatação enorme. Quando ama, alarga-se num crescendo de carinho que ultrapassa todas as barreiras. Se amas o Senhor, não haverá criatura que não encontre lugar em teu coração. E, por fim, então, refletindo sobre esse carinho que nós queremos ter, que Deus nos pede que tenhamos, a ternura, ela tem uma forma heróica de se manifestar, que é o perdão. Perdão, mas talvez a forma mais difícil, né? Que a gente pode acolher as pessoas, ter misericórdia, aceitar, mas perdoar, às vezes não. E isso é o auge, né, do perdão, do carinho, né? O filho mais velho não perdoou seu irmão por ter ele deixado sozinho trabalhar na vinha do seu pai. Não perdoou. Não quis acolhê-lo. Não quis aceitá-lo de volta. Não teve aquela atitude, olha, Deus sempre nos perdoa. Jesus Cristo conta a parábola para dizer, Deus sempre perdoa. Faz o que for aquele filho, né? Fez misérias, gastou toda a herança, voltou esfarrapado, sujo, né? Fez misérias, né? Levou o nome da família lá embaixo, perdeu o anel, né? Estava sem sandália, acolheu, renovou, limpou, veste nova, anel novo, festa, churrasco, dança. E o filho mais velho não aceitou, não perdoou. Então, Deus perdoa. Sempre que a gente chega para Deus, Senhor, perdão, Ele nos perdoa, sempre.
Às vezes nós não perdoamos. Às vezes nós não perdoamos nem a nós mesmos. Para uma família estar unida, não basta a mera coabitação dos seus membros. Não basta. Estão coabitando no meio, às vezes é o inferno aquela coabitação. Não é assim, né? A paz não é simplesmente ausência de guerra, uma espécie de armistício, né? Às vezes ocorre, né, quando dois exércitos estão em guerra, aí fazem aquele cessar paz, né? Vamos cessar a paz momentaneamente, mas todos estão armados, mas vamos descansar um pouquinho, né? Os exércitos estão cansados, esse tempo, né? Ou é uma festa, o que for, né? Então ali, mas não existe paz, não é ausência de guerra, né? Em um lar, numa empresa, sempre surgem conflitos, não tem como não surgir, né? Isso é utópico, vão sempre surgir conflitos, né? E na maioria das vezes são conflitos pequenos, sempre pequenos. Claro, se eles se prolongam, fica uma coisa assim pesada, né? Mas geralmente são pequenos. Às vezes é por causa do tempero do feijão. Os conflitos são por causa do tempero do feijão. Ou pela discordância sobre onde que os filhos devem estudar, que colégio devem estudar. Bom, são duas pessoas adultas, duas pessoas que têm suas experiências, duas pessoas que têm o seu histórico, né? E vão, acho melhor este, melhor aquele, tem as suas opiniões, então vai haver aquele conflito de ideias, normal, né? Ele fala alma gêmea, não existe alma gêmea, né? Lorota, né? Quer dizer, são almas diferentes, né? Se uniram numa aliança de amor, mas são pessoas diferentes, ainda mais homem e mulher, né? Diferentíssimos, né? Um do outro, né? Quer dizer, é uma psicologia totalmente diferente, uma maneira de ser, né? Então, conflitos sempre vai haver, não tem como não haver, conflitos com os filhos, conflitos com os irmãos, com os pais, com os vizinhos, né? Com os colegas, né? Às vezes uma negligência de um colega, fez uma negligência, aquilo é um conflito, não fez, atrasou, não veio, faltou, não esteve presente, fez outra coisa que não devia, não funciona, né? A convivência diária traz consigo quase inevitavelmente tensões ou chateações. Isso, né? Não tem como evitar, né? Às vezes até na igreja, né? Na igreja existem conflitos, né? E eu digo na igreja, na missa, né? Às vezes existe um conflito outro, porque o outro, quer dizer, não sei o quê, né? Quer dizer, bom, deixa para lá. Mas vocês entenderam, né? Quer dizer, sempre acontece conflitos, porque as pessoas têm as suas atitudes, seus defeitos, suas maneiras de ser, né? Mas o tempo, quer dizer, falando da convivência habitual, o tempo é sábio, né? O tempo sempre acaba mostrando que aqueles conflitos, aquelas coisas que, enfim, separaram, ou houve aquela discussão, eram coisas sem importância. Passou o tempo, se resolveu. Se resolveu. Né? Em determinado momento dávamos muita importância, na realidade não a tinham. Não a tinham. Principalmente uma coisa muito clara, né, que existe nos casais, é que as discussões, as desavenças, naquele momento, parecem que têm uma importância muito grande, às vezes até se manifesta de uma maneira muito exaltada. Pode estar cansada, pode estar cansado, mas passando o tempo, passou algumas horas, aquilo já não existe mais, aquele problema acabou, aquele problema passou, a pessoa precisava às vezes desabafar, estava preocupada, não sei. Então deixa passar o tempo, né? Especialmente na vida familiar, né? É importante estar atento para evitar que esses muros quase imperceptíveis que nos distanciam dos outros se levantem, né? Nem que sejam pequenos muros, não deixemos levantar muros da convivência. Passemos por cima dessas atitudes que são insignificantes. Não guardar ressentimentos, não guardar rancor.
A misericórdia nos ajuda a sair desse círculo vicioso, né, do ressentimento. Não acumular mágoas, sejam elas reais ou imaginárias, não acumular no pensamento. O Papa Francisco, ele nos pergunta, né, por onde começar para desculpar as pequenas ou grandes ofensas que sofremos cada dia? E ele nos responde que é pela oração que fazemos pela pessoa que nos chateou. Então, o começo do perdão é a oração. A gente pode ter dificuldade, às vezes até de voltar ao relacionamento, com o irmão que fez aquilo, fez aquele outro. Reza por ele, está perdoado. Às vezes ele não vai pedir perdão, mas no teu coração perdoa, já não perdoa. Se ele vir pedir perdão, né? Se ele vir querer reatar, você já está preparado. Então, rezar, é isso que o Papa Francisco nos ensina a rezar, né? Senhor, te peço por ele, te peço por ela. Depois se descobre que esta luta interior para perdoar purifica do mal e que a oração e o amor nos libertam das cadeias interiores do rancor. É tão feio viver no rancor. Todos os dias temos a ocasião de treinar para perdoar, para viver esse gesto tão alto que aproxima o homem de Deus. São José Maria, por exemplo, ele costumava rezar nos momentos da missa, né? Nos momentos que se faz lembrança dos vivos, né? Também pelas pessoas que tinham, e dos mortos também, aquelas pessoas que tinham procurado fazer algum dano a ele ao longo da vida. Sempre rezava por essas pessoas. Às vezes nos custa perdoar, não é verdade? Porque talvez nos cansamos de sofrer injúrias e maus tratos. Somos humanos, somos fracos. Então aí nós precisamos implorar a ajuda de Deus. Que Deus nos ajude a perdoar. Quando Pedro perguntou a Nosso Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Jesus Cristo diz o quê? 70 vezes 7. Ou seja, sempre. É claro que Jesus deu esse conselho com a garantia de que ele ajudaria a conseguir isso. Senão não poderia dizer isso, não poderia dizer a nós. Dizer, perdoar sempre uma pessoa que nos injuria, nos trata mal, só com a ajuda de Deus. Mas Deus dá essa ajuda, né? E outra coisa também que pode nos ajudar é o de perdoar antecipadamente os outros. Como é que nós perdoamos antecipadamente? Estando preparados para sofrer as importunidades dos outros, que a gente sabe que aquela pessoa tem essa importunidade, tem essa maneira, então já vou estar preparado. Seus nervosismos, está nervosa, está preocupada com isso, então já vai preparar, já vai assim, com a arma preparada, a arma do perdão, né? A arma do perdão para perdoar, né? E assim não teremos que perdoar como quem faz uma concessão, mas é um ato de profundo carinho, de amor pela pessoa. Como São Paulo nos pede também na Epístola aos Coríntios, a caridade tudo desculpa, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Olha, algumas vezes, não sempre, mas o nosso perdão não precisa ser explicitado com palavras. Basta que tratemos aquela pessoa com carinho, às vezes tentando, até levando com bom humor as injúrias que nós recebemos. Tem um atleta na Olimpíada que ele não foi bem na eliminatória de uma corrida. Ele ficou em último lugar, se classificou em último lugar para a final. E o atleta que fez o melhor tempo na eliminatória fez o seguinte comentário a um jornalista: fulano não se preparou bem para essa Olimpíada, desprezando, né? Que era o favorito, mas ficou em último lugar, falou, não se preparou muito bem. Aí veio a final, né? Os dois estavam na final, os dois se classificaram. Ele em primeiro, o outro não em último. E o atleta que fez esse comentário ficou em quarto. E o outro, que tinha ficado em último na eliminatória, ficou em terceiro. Ganhou a medalha de bronze, né? Aí um jornalista perguntou a este que ganhou a medalha de bronze, que tinha sido, né, injuriado para o outro: o que você vai dizer ao outro agora que não se classificou, não ganhou a medalha? Chegou, eu subi no pódio, ele não.
É simples, né? Pronto, né? E para concluirmos, né? Vamos superar a tentação de devolver o mal por mal, né? Frieza por frieza. O Senhor é quem preenche a nossa alma. E assim nós podemos dizer com o salmista: misericórdia supervitas sobre nós. Tua misericórdia vale mais do que a vida. E também podemos dizer com São José Maria, a quem Jesus dilatou seu coração: não precisei aprender a perdoar, porque o Senhor me ensinou a amar. Vamos pedir então mais uma vez a nossa Mãe Santíssima, a quem invocamos como Mãe de Misericórdia, né? Uma invocação que o Papa Francisco incluiu na ladainha de Nossa Senhora, né? Que tenhamos um coração misericordioso, porque queremos receber do Senhor a sua misericórdia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.